Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o mais recente leilão do governo federal, leilão do Tesouro Nacional, realizado nos dias 21 e 23 de setembro de 2021. Se você quer saber qual é a estratégia do governo, que aliás, eu já vou ressaltar, mudou completamente novamente, bem como qual foi a reação do mercado, de quem tem dinheiro, fundos privados, fundo multimercado, olha, você tem que assistir esse vídeo de hoje. E eu já te convido também. Inscreva-se aí no nosso canal e ative aquele sino da notificação para você receber todos os vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. E aqui nós fazemos então para você, essa é a tela, algumas pessoas perguntaram de onde vem as informações, está aqui ó, cisweb.tesouro.gov.br, é daqui que nós extraímos todos os resultados de leilão, está aqui um, aqui você tem outro, enfim, e consolidamos para você aqui. E vamos agora já trazer de cara o que aconteceu com a NTN-B, ou seja, o IPCA com juros semestrais. Anota aí porque mudou e mudou radicalmente. Vamos lá. Como você já sabe, na semana passada nós tivemos oferta do dia do 24, 28 e 40. E aí na semana seguinte, que é esta agora, nós tivemos do 26, do 30 e do 55. Muito bem. Então uma semana são 3 títulos, outra semana muda os 3 para a NTN-B. O que aconteceu? Para agosto de 26, a taxa subiu. Agosto de 30, a taxa também subiu. E maio de 55 também subiu. Então, as 3 taxas tiveram aumentos. Essa é a primeira informação, mas não é a mais importante, que é essa agora. A oferta de títulos aumentou forte. Foi para 2,5 milhões. Veja que na semana passada era 950 mil. Na semana anterior, 750 mil. Na outra, 1,5 milhão. Então veja como essa oferta é representativa diante das demais. E além disso, 100% dos títulos foram comprados. Agora vamos aos comentários para que você entenda um pouco melhor. As taxas tiveram aumento, é verdade, as 3 aumentaram, mas se a gente for verificar, os aumentos foram muito discretos. Ou seja, 2026 subiu 1 ponto base, ou seja, praticamente não aumentou. 2030 também 3 pontos base e 2055 também 3 pontos base. Ou seja, em relação a 15 dias atrás, houve aumento, mas foi um aumento muito fraco. Só que aqui tem um detalhe importante. É o 8º aumento de taxas nos últimos 9 leilões. 8º aumento de taxa nos últimos 9 leilões. E parece, com esse indicativo aqui, que as taxas estão estabilizando. Mas aonde? Na parte alta da curva. Ou seja, as taxas dispararam e não voltaram a reduzir aquele patamar que nós tínhamos há 1, 2, às vezes até 3 meses atrás. Vai estar raciocinando aí para você entender o que eu quero dizer. Segunda informação importante, a oferta total de títulos aumentou forte e priorizou qual? As de menor prazo, 24 e 30. Então veja, essa oferta então de 2,5 milhões, aliás, essa oferta de 2,5 milhões, exatamente essa daqui, é a melhor oferta dos últimos 5 leilões. Os últimos 5 leilões, esse foi o que foi ofertado o maior número de títulos. E aqui ficou até acima do histórico que nós temos ali da média de 2 milhões de maio, de junho. Então veja que a estratégia do Tesouro já para esse título mudou, porque estava bem baixo e agora vem subindo sem parar. Tesouro IPCA com juros semestrais. O que não mudou foi o interesse dos grandes players. Eles continuam 100% comprando tudo, ó, 100%. O leilão anterior 100%, no leilão anterior 100% novamente, vai olhando, quase 100% no anterior e assim vai. Ou seja, a estratégia do Tesouro deu muito certo em relação à NTN-B. O Tesouro ampliou a oferta e as taxas estabilizando, ofertou mais ainda. Então veja, e o mercado comprou tudo, as taxas estão atrativas e o mercado gosta desse tipo de título. Comparando a taxa que foi ofertada no dia 21 de setembro, para o maio de 55, R$ 4,92,90 foi o do leilão do Tesouro. No Tesouro Direto nós temos esse mesmo título e a taxa foi R$ 4,87. Então veja, é razoável supor que a taxa do leilão seja mais alta do que a taxa para a pessoa física, mas não com uma diferença muito grande. Então tá aí a primeira informação para que você entenda. Estratégia mudou. Por isso eu já te convido agora para esse card aqui do nosso canal que nós temos aqui no alto. Expectativas de mercado. Toda semana atualizamos as informações de PIB, também de
taxa Selic, de taxa de juros, e estamos falando também do mercado internacional e dos riscos econômicos. Assista lá que você vai gostar. Vamos falar agora da NTNF, ou pré-fixado com juros semestrais. O que aconteceu? Leilão realizado no dia 23/9, uma quinta-feira. Oferta para janeiro de 27 e janeiro de 31. O que aconteceu? As duas taxas caíram. Você já sabe, se a cor fica vermelha é porque a taxa caiu em relação ao leilão anterior. Se a taxa fica verde é porque ela subiu em relação ao leilão anterior. Além disso, nós tivemos então 150 mil papéis ofertados para 27 e 500 mil para 31. Um total de 650 mil, que foi bem maior que a oferta anterior de 300 mil. Então a oferta também aumentou. E 100% comprado, ou seja, manteve aí esse histórico dos últimos dois leilões. Aqui não, aqui teve uma desvantagem, mas veja que historicamente 100% também esse título é um título que chama muita atenção do mercado. Agora os comentários. Ambas as taxas reduziram, só que elas reduziram fortes. Isso é um momento importante. Para o 2027, havia aumentado nos últimos leilões e agora inverteu, ou seja, reduziu 12 pontos base no leilão da semana anterior e agora voltou a reduzir, só que 29 pontos base. Então veja, taxas recuando no pré-fixado com juros semestrais. Anota aí 2 leilões seguidos. O 2031 reduziu agora aproximadamente 29 pontos base em relação ao leilão da semana anterior, que havia subido, mas era muito pouquinho porque o leilão antes não tinha tido comprador. Então veja, em relação ao da semana passada, reduziu e reduziu forte. 29 pontos base, está aí para você enxergar. E o que significa isso? A taxa do Tesouro Direto para 2031 fechou melhor que a do leilão. Vou repetir para você, a taxa que eu e você, pessoa física, podíamos comprar nessa data, dia 23/9, foi melhor que a taxa do leilão. Você vai entender ela já já, só que antes... dê aí aquele super like para ajudar aqui o nosso canal. Não custa nada, vai lá, 2 segundos. Vamos continuando então aqui, para que você entenda novamente aqui, o NTNF, pré-fixado com juros semestrais. A oferta continua baixa, mas ela está aumentando. Nós tivemos a melhor oferta dos últimos 8 leilões, 650 mil títulos. Ainda está baixo em relação ao histórico de 1 milhão, mas veja que vem aumentando. Tá aqui, ó, 650 mil. No anterior foi 300, no anterior foi baixinho, 100, depois 300, 100. Veja a diferença em relação aos leilões anteriores. Então, 650 mil é uma oferta baixa em relação a esse histórico médio de 1 milhão, mas em relação aos leilões anteriores, é a melhor oferta que estamos vendo até agora. E você precisa entender isso, por quê? Porque se a oferta continuar subindo, vai significar que o Tesouro também está mudando a estratégia para esse tipo de título. Então, fique atento aí, porque isso realmente pode mudar completamente aí a história do nosso mercado. E aí, outra informação para você. Todos os títulos foram 100% comprados. Ou seja, novamente nós tivemos 650 mil comprados. No leilão anterior, 300 mil comprados. Então, vai acompanhando aí. Resumo final, então. Conclusão, o Tesouro está voltando gradativamente, aqui nós temos um aqui, voltando gradativamente a elevar a oferta de títulos pré-fixados, principalmente quando há queda nas taxas. Então fica de olho, caiu taxa, o Tesouro aumenta a oferta aí desse tipo de título. E o mercado continua comprando, se a taxa for atrativa. E para fechar sobre esse título, veja aqui, ó, na data do leilão foi 10,81 o preço, ou seja, a oferta então desse título. E no Tesouro Direto, nesse dia 23 de setembro, algo raro de acontecer, a taxa do Tesouro pré-fixado subiu mais, subiu 10,86, acima então dessa taxa do leilão. Então, você está gostando? Deixa aí aquele super like, e se você quer saber um pouco melhor então sobre qual é o título, quais as características dos títulos, como comprar, como acompanhar seu rendimento, assista aqui, ó, Mapa do Tesouro, a playlist mais assistida do nosso canal. Vamos falar agora aqui desse LTN, ou pré-fixado principal. Presta atenção se você está fazendo alguma coisa, porque, novamente, outra mudança do Tesouro Nacional. Repara aqui comigo. Então, nós tivemos oferta para abril de 22, julho de 23 e janeiro de 25. O que aconteceu? Abril de 22, o que nós tivemos aqui? A taxa caiu. Julho de 23 caiu também. E janeiro de 25 também reduziu.
Esse é o primeiro detalhe, a taxa reduziu e a oferta subiu, 2 milhões, 3 milhões e 6, totalizando 11. Então a oferta subiu bastante. E com um detalhe, todos os títulos comprados. Agora vamos aqui ao comentário. As taxas reduziram em todos os prazos, você está vendo aqui. Só que veja, o mercado ficou sem estresse nos últimos dias. As taxas ficaram ali, talvez na quinta e na sexta que deu uma mudada. Como o leilão é na quinta de manhã, então não sofreu tanto. E permitiu então redução dessas taxas, com um detalhe, desde 29/7, 29 de julho. Hoje nós estamos aqui no finalzinho aqui, no dia 24, de setembro. Então veja, quase 2 meses atrás não havia redução das 3 taxas. Anota aí. 2022 caiu quanto? 22%, quase 23 pontos base, aliás. 2023, 19 pontos base. E 2025, 31 pontos base. Pré-fixado principal está desestressando, ou seja, as taxas estão caindo. Continuando, o volume da oferta. Anota aí, o maior volume dos últimos 10 leilões. O maior dos últimos 10 leilões. Em relação ao histórico, que nós tínhamos aí uma variação de 8 a 20 milhões, essa oferta de 11 milhões voltou para o intervalo. Repara, 11 milhões. No leilão anterior, 7. Opa, subiu bastante. No leilão anterior, 450 mil. 1,5 milhão. Veja a diferença em relação a esse leilão. 450 mil, 162 mil. Aqui não, aqui voltaria, 7 milhões já era representativo. Mas veja quantos leilões baixos em termos de oferta. Bom, 100% dos títulos comprados. Pelo 5º leilão seguido, todos os títulos foram comprados. Então vamos lá. Qual é a conclusão final que nós chegamos? A estratégia do Tesouro também para esse título definitivamente mudou. Não há dúvida com relação a isso. Muita oferta de pré-fixado principal. Você viu por essas informações que nós estamos trazendo. As taxas reduziram forte e isso fez com que impulsionasse a oferta do Tesouro. Taxa caiu, o Tesouro entrou ofertando forte esse título. E o mercado? O mercado comprou tudo, mesmo com as taxas reduzindo. Veja que a avaliação do mercado é que com essas taxas ainda está atrativo. Então anotou aí? Veja se não está mudando, aliás, se já não mudou a estratégia do Tesouro. E para confirmar essa estratégia, eu vou te mostrar agora o Tesouro Selic, a LFT. Só que antes, dê aí aquele super like e se você fica com alguma dúvida nos nossos vídeos, escreva aí nos comentários que nós vamos responder. Nós já temos aqui aproximadamente 15 dúvidas respondidas em vídeo. Escreva que a sua dúvida pode gerar um vídeo novo aqui do canal. Vamos lá, para finalizar, nós vamos falar então do Tesouro Selic LFT, que teve vencimento para 23 e 27, como sempre tem. Qual foi a oferta que nós tivemos aqui? Bom, primeiro os componentes pré-fixados. Veja que ele ficou em 0,1570, caiu um pouquinho, levemente, e o outro ficou em 0,32, mesma coisa da semana passada. Então os componentes não variaram muito. Como que foi a oferta? 1 milhão de títulos ofertados do 23 e 1 milhão do 27, totalizando 2 milhões. E o percentual comprado? 50% foi o percentual comprado. Foram oferecidos 2 milhões, comprado 1 milhão. Que conclusão que nós chegamos? Os componentes pré-fixados continuam ali, entre 0,1550 e 0,1620, o 2023, não varia nem para cima nem para baixo desse intervalo, e o 2027 está sempre em 0,32. Então não tivemos grandes mudanças. Mas mudanças aconteceram aqui. O volume reofertado reduzindo pelo 3º leilão consecutivo. Anotou? Tesouro Selic deixando de ser literalmente o querido. Então veja, no dia 2/9 eram 7 milhões. No dia 9/9 caiu para 5, primeira queda. No dia 16/9 caiu para 3 milhões, segunda queda. E agora para 2 milhões. Então veja aqui que é praticamente 1/3 do que começou ofertando no início do mês. Caiu bastante e essa é a estratégia do Tesouro. Além disso, 65% aqui dos títulos desse 2023 foram comprados. No leilão anterior, 70%. Ou seja, o foco do mercado ainda está nos títulos de curto prazo, 2023. Conclusão final, vamos agora para o final. Com relação ao LFT, claramente mudou a estratégia do Tesouro. Uma redução drástica na oferta de Tesouro Selic. Isso é claro por esses números que eu te apresento. Será que o mercado compra o 2023 porque ele é mais previsível? É possível que o mercado consiga enxergar isso. Vamos lá, Selic subindo conforme comunicado, ainda não saiu a ata do Copom, comunicado do Copom. O que foi o comunicado? O comunicado do Copom já veio dizendo, então, que há uma precificação para as próximas taxas de aumento.
e principalmente para a próxima, que é de 1% na reunião de novembro. E o mercado já está precificando mais 1% na reunião de dezembro. Anotou aí? Vamos fazer o fechamento final agora com a estratégia do Tesouro e a estratégia dos bancos. Agora, se você quer saber qual a sua estratégia, ou seja, como que você está baseando a sua estratégia, é bom você olhar esse nosso card aqui, ó. Vamos atualizar todo final de semana qual o melhor preço e a melhor taxa de todos os títulos possíveis de serem comprados. Assiste aí. Estratégia do Tesouro Nacional. Mudou completamente o foco das LFTs com essa redução drástica nos últimos 3 leilões. Ou seja, a oferta despencou. NTN-B, o IPCA com juros semestrais. A oferta voltou aos patamares normais. Aliás, ela até melhorou. Foram 2,5 milhões de títulos ofertados e todos comprados. NTNF, pré-fixado com juros semestrais. A oferta subindo gradativamente, mas ainda está distante de 1 milhão. Então parece ser um indício de que ela vai continuar subindo até chegar naquele patamar próximo de 1 milhão. Agora, eu acho que o principal destaque do Tesouro é esse. Tesouro pré-fixado principal LTN. A oferta voltou com força e é o novo foco do Tesouro Nacional. Tesouro pré-fixado. Como reagiram os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência? Vamos lá. O que eles fizeram? Bom, com relação aqui aos grandes players, eles ainda estão comprando LFT, mas não é uma compra descabida, é sempre entre 45% a 50% do total. E o foco maior é na LFT 2023, ou seja, o mais curto. Com relação ao IPCA com juros semestrais, o mercado sempre compra próximo de 100%. É um título muito querido do mercado. Com relação ao NTNF, pré-fixado com juros semestrais, o mercado compra se as taxas forem atrativas. Não significa que as taxas tenham que subir, elas têm que estar atrativas. Veja que dessa vez as taxas caíram, mas o mercado comprou tudo. E o pré-fixado voltou a ser também o queridinho dos grandes players. O mercado compra historicamente 100%. Então, se aumenta a oferta, ele está comprando tudo. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje sobre o leilão do Tesouro Nacional. Se você gostou, compartilha esse vídeo com outros amigos e aproveita e assiste esses 2 últimos vídeos aqui do nosso canal. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhe os vídeos diários aqui do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.